acho que é quem tem aí uma bagagem muito grande, né? Tanto teórica quanto prática, né? Também atuando aí no matriciamento há muito tempo. E aí, para falar hoje com vocês das intervenções psicossociais, né? Na atenção primária. A Celina não falou, não, mas ela participou numa das pesquisas, porque a gente tem um laboratório interdisciplinar de pesquisa em atenção primária à saúde aqui na UERJ, né? Que é uma equipe grande que a Celina também tá junto. Às vezes, atualmente ela não tem entrado nos projetos recentes, né? Mas já entrou no passado. E a Celina participou de uma das nossas pesquisas quando ela era interna. A interna ainda ia para Petrópolis 5 horas da manhã, frio no inverno, chegava lá quando tinha energia, era outra época. Hein? Agora, foi legal porque, olha só, ela fez isso no internato, estava aprendendo, ela e a Dídia, né, a colega de turma dela, minha sobrinha. E você acredita que na hora da prova prática do Instituto de Psiquiatria da UFRJ caiu uma paciente parecida com as pacientes que elas entrevistavam em Petrópolis? Não foi, Celina? Foi. Que foi uma surpresa para todo mundo, né? E as duas se deram super bem, porque tinham passado o internato vendo aquelas mulheres. Então, vamos, né? Vamos. Aqui, teoricamente, assim, a aula vai até às 5, é isso? Tá. O horário do MITS me confundiu um pouco. Tá bom. Então, vamos lá. Posso passar? Se você me deu... Como é que eu faço para compartilhar aqui? Ei, Bonfim! Pois é, eu estou dando lá para gente? Salvador. Tudo bom? Sim. Pronto, joia. A gente achou que estava sem microfone. Estamos aqui, só mostrar para vocês. Primeiro, obrigado pelo convite, professora Sandra, Nayara, pessoal aí todo do Rio, Ceci, Celina. Opa, vai sair o nome errado. A gente está aqui, hoje é dia do nosso matriciamento também. Estamos aqui com uma galerinha boa. R3, R1, R2 e alguns internos, preceptores, preceptoras. Obrigado pelo convite. Que bom. Tem alguém da Multi? Como é que é? Também vai entrar a Multi? A Multi... A gente... tá. Pode falar. A Multi é que a gente acabou convidando a Multi também da UFRJ, mas eles não vão poder entrar. Eles estão em outro canal teórico. Bom, enfim, então, a gente está com os R3 do Rio e o pessoal de Salvador que pega interno também, né? Hein? Enfim. Isso, a gente estava na atividade de matriciamento, os R3 vêm comigo para a gente matriciar, R1, R2, e os internos participam. E aí a gente adaptou a atividade hoje para poder participar com vocês. Tá joia. Então vamos nessa, Nayara. E Mariana, Roberto e Jordana são os R3, então. Primeiro encontro nacional de R3 saúde mental, então, gente, nesse momento. Muito legal. E ela ali no canto. Deixa eu só silenciar aqui para poder passar. Estão vendo? Está todo mundo vendo, gente? Só me confirma, porque eu não estou vendo ninguém. Então, tá. Então, Nayara, vou começar, tá? Como a Nayara estava falando, eu sou psiquiatra, né? E eu trabalho com saúde mental na atenção primária desde o século passado. Então, assim, participei dos projetos pilotos do então Programa de Saúde Mental, fui do polo de capacitação da década de 90, e desde 2000, e fiz a tese nisso, né? E desde 2008 que eu sou matriciadora aqui no Rio, na região da P22, que é a região que trabalha, a P1 também, são as duas regiões, a P32 também já trabalhou. São as 3 regiões que a gente trabalha, porque a UERJ é bem na confluência das regiões, né? Mas agora a gente está... A 22 é que tem maior permanência, são aí 15, 16 anos nesse processo, matriciando e levando os R3 de psiquiatria, trabalhando com os residentes da medicina de família, de primeiro e segundo ano, e também com os nossos internos agora no internato de saúde mental. Tá? Então, pode passar, Nayara. A gente vai falar hoje uma parte, vocês vão ver depois, uma parte do que se tem de material, porque senão ia ficar grande demais, tá? De intervenções psicossociais
na atenção primária, intervenções psicológicas de baixa intensidade. E eu combinei com a Celina que a gente vai falar só na perspectiva individual, tá? Porque existem vários tipos de intervenção de grupo que também podem ser feitos dentro dessa visão. Alguns com as técnicas que a gente vai discutir hoje, e alguns com outras técnicas, como terapia comunitária, que é uma técnica brasileira desenvolvida de altíssima qualidade, entendeu? Mas aí ficava muito grande. Então, a gente vai falar sobre 3 técnicas. O que a gente vai estar falando sobre são as técnicas. Agora, eu queria saber o que vocês entendem, e aí vocês podem botar no chat. Onde é que está o chat aqui? Peraí. Mas eu acho que é tão pouco, é um grupo pequeno, acho que vocês podem falar. Mas a Nayara vai ter que escrever aí. O que vocês entendem por intervenções psicossociais na atenção primária, intervenções psicológicas de baixa intensidade? Quando a gente fala nesse nome, o que vocês pensam? Vou pedir para todo mundo falar, porque eu não estou vendo ninguém, tá? O Roberto levantou a mão. Fala aí, Roberto. Oi, gente, se eu monopolizar a fala, vocês me avisam, tá? Eu sempre espero alguém se manifestar primeiro, porque se deixar, eu gosto do tema, eu vou ficar falando muito. Mas tentando ser sucinto. Primeiro, assim, primeira palavra, intervenção, né? Eu acho que é interessante a gente lembrar, toda vez que a gente está tendo um encontro com o paciente, vai sair daquele encontro, né, um resultado, né? Nós dois vamos sair diferentes dali. Então, de modo ou de outro, a gente vai estar intervindo, né? Se aquela pessoa nos procurou, né, está procurando, a gente vai acabar gerando alguma intervenção ali, mesmo que seja uma intervenção menos invasiva, né, a gente não seja muito diretivo. De alguma forma a gente está escutando, né, a gente está aconselhando, então vai ser alguma intervenção. E aí, pensando, né, em psicossocial, acho que também, de alguma forma, a gente vai estar intervindo psicossocialmente, né, seja aquela uma queixa mais física, né, dependendo de como a gente faz uma psicoeducação sobre o problema da pessoa, a gente vai intervindo de alguma forma, né, terapeuticamente, mas sendo uma queixa, né, um problema mais direcionado para o campo, assim, da saúde mental, também, mesmo que a gente não use muita técnica, alguma intervenção psicossocial a gente vai estar fazendo, né, mesmo que ela seja danosa. Então, às vezes, talvez, mesmo se a gente não tiver muita técnica, dependendo do que a gente tiver diagnosticando, do que a gente estiver orientando a pessoa sobre o problema dela, a gente vai estar fazendo uma intervenção que é psico, né, e que é social. A pessoa sai dali com uma crença, né, do que é o problema dela ou não. E aí, se a gente está mais consciente do que é essa intervenção psicossocial, né, que a gente está fazendo, acho que a gente consegue usar algumas técnicas. Então, é isso. Acho que qualquer conversa vai ser uma intervenção psicossocial, mas se a gente consegue elaborar algumas técnicas, né, a gente vai estar fazendo uma intervenção psicossocial mais direcionada. Então, acho que é isso, né, uma conversa breve, ou talvez um encontro, né, estruturado, que a gente marque, que seja mais longa, também pode ser uma intervenção psicossocial, né, a gente usando técnicas aí da psicodinâmica, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, ou até alguma outra, a gente também vai estar fazendo, sendo isso, né, uma consulta longa ou até mais breve, né, sendo algo semanal ou algo menos frequente, como muitas vezes a gente precisa fazer na atenção primária, né, não tendo essa disponibilidade para fazer semanal, a gente já está fazendo uma intervenção psicossocial também. Muito legal, Roberto. Eu botaria aí, Nayara, depois o próprio encontro terapêutico já é uma intervenção psicossocial. Qualquer encontro terapêutico é uma intervenção psicossocial. Tá? Mas, no caso, o que ele falou foi o próprio. Quem mais quer falar alguma coisa? O pessoal aí de Salvador. Mariana, vai. Então, acho que pensando, igual você falou, né, Sandra, também que de baixa intensidade, não sei se tem a ver, mas eu pensei em alguma coisa, quadros mais leves, mais moderados e com ferramentas, isso, mais fáceis de serem aplicadas. Isso que eu pensei quando você falou, não sei se realmente é por esse caminho, o Roberto já falou muito, né, sobre isso, mas eu pensei mais ou menos também por esse caminho, por essa questão do baixa intensidade, talvez coisas mais fáceis da gente aplicar, e pensando em questões quadros mais leves a moderados, assim, nada muito que precisasse de uma grande intervenção, assim,
isso que eu pensei inicialmente também. Então, intervenção voltada para quadros leves e moderados, né? Certo. Quem mais? Pessoal aí de Salvador. Nada a dizer? Eu tô aqui na frente da câmera, mas eu vou jogar a câmera para a sala inteira para poder É. constranger mais, né? Porque senão fica parecendo Isso. sou eu que responder alguma coisa. Então, assim. E aí, pessoal de Salvador, nada a dizer? Talvez não necessariamente quadros leves ou moderados, mas até quadros mais graves, mas que a gente precise fazer uma intervenção mais breve para estabelecer um ponto Cuidado. de aproximação, para depois seguir pela longitudinalidade de pontos e pontos. Deu para ouvir, professor? Vê se eu entendi. Seria um quadro de fazer um encontro inicial para poder continuar depois, é isso? Isso, ela ponderou aqui Então, mesmo em situações mais graves, mas para ajudar a organizar o cuidado junto com para outros organizar o cuidado, exatamente. Então, seriam intervenções para a construção de vínculo e organização do cuidado, é isso? É isso, Lana? É isso. Pronto, isso. Como também a intervenção, né, a mais prolongada, como intensificação de cuidado também. Essa eu não entendi, não. Ficou muito metálica a gravação. Intensificação de cuidado também, para esses casos mais graves, a gente também aborda esse tipo de terapia, né, de abordagem com o usuário. Eu perdi o início da frase, querida. A intensificação de cuidado. Intensificação. Tá. Isso. Tá bom? Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então tá. Oi, pessoal. Fala, Boa João. tarde. Sou o João, sou R3 também. Eu estou longe do pessoal hoje, mas eu queria complementar um pouco. Eu penso que intervenção psicossocial na PS está ligado a todas as intervenções que a gente pode estar fazendo dentro de um contexto de estratégia de saúde da família, né? Eu penso assim que até uma visita domiciliar pode ser considerada um tipo de intervenção. Abordagem comunitária, essas terapias breves aí que colocaram no início, psicoeducação, acho que tem aí um leque de possibilidades, né, que a gente pode estar fazendo dentro da estratégia. Então eu penso aí mais nesse sentido aí, né? Aham. É um leque de intervenções, né? Tá, fala, Mariana. Não, só para complementar, né, Sandra, porque você tinha falado, acho que no início era que eram intervenções de baixa intensidade, então eu pensei mais nesse sentido, então terapias que seriam mais fáceis da gente aplicar, então mais aplicáveis, assim, que não exigissem tanto, igual o João acabou de falar também, desde até, né, coisas, o que o Roberto tinha falado de terapias breves até visitas domiciliares, então pensei em coisas mais aplicáveis mesmo, assim, mais fáceis de serem aplicadas. Então, tá ótimo, a gente vai deixar isso anotado aí. Vai para o próximo aí, Nayara, que ainda tem. E quais são as questões que vocês têm sobre isso? Porque, assim, os internos talvez não tanto, mas os R3 e os preceptores são pessoas que já têm muito tempo de experiência na ponta. Então, vocês já sabem muitas coisas, e já têm algumas dúvidas, algumas questões, mais do que dúvida, né? Alguns pontos para a gente discutir. O que vocês trariam? Quando vocês vieram para a aula de hoje, o que vocês pensaram? Eu gostaria, de repente, de aprender sobre não sei o quê, de saber mais sobre. O que vocês gostariam de saber? Eu não estou me comprometendo a corresponder, não, mas pelo menos para eu ter uma noção da expectativa, das questões que você já têm, porque é isso, não é uma. Isso aqui não é uma. Os internos estão, tá ótimo, adoro, mas não é uma aula para gente que não tem experiência. Todo mundo tem experiência e quem está na ponta sabe. Né? Então, vamos lá. Quais são as questões que vocês gostariam de ver discutidas hoje? Questões que vocês têm?
Não tem questões? Claro que vocês têm questões, vocês estão inibidos. Não? Ninguém tem alguma dúvida? Fala. Vamos lá. Na verdade, eu tenho algumas, eu estou tentando... Eu vou deixar a Luísa falar primeiro. Quem é a Luísa? Fala, Luísa. Natália. Boa tarde, meu nome é Natália, sou preceptora aqui do programa também. Eu acho que uma das coisas, quando a gente pensa nessa... Embora a gente já tenha mais tempo na ponta, né, dentro da nossa formação, o contato com as intervenções breves acaba sendo algo, pelo menos dentro da minha formação, foi algo que eu tive pouco contato, né? E todas as vezes que a gente traz essa discussão, uma das coisas que eu fico pensando dentro de uma lógica de que o serviço está rolando, né, que a gente tem um monte de demanda para dar conta, de como é que a gente pode não só tornar isso parte da rotina do serviço, não só pela equipe médica, mas também como é que é a experiência de vocês para sensibilizar outros profissionais, né? Como é que é para trazer outras categorias para esse debate e também para essa construção dentro do serviço, né? Eu acho que, para mim, os dois desafios, tentando organizar melhor o meu pensamento, é como é que a gente consegue inserir isso dentro da nossa rotina, né? De uma forma mais orgânica, e como é que a gente sensibiliza os outros, qual a experiência também de sensibilizar os outros profissionais. Porque acaba não sendo uma prática muito comum. E aí as pessoas, dentro dos serviços, às vezes a gente acaba tendo mais resistência, né? Porque as pessoas começam a achar que a gente pode se confunde, às vezes, um pouco com permissividade. E não necessariamente é ser permissivo. Né? Não sei se fez sentido. Confunde o quê com permissividade? Sobre confundir as intervenções breves. Como a gente como se a gente estivesse sendo permissivo demais com o usuário, né? Em alguns... Maternando o usuário. Maternar o usuário. Tá, então isso é uma coisa legal. Como não maternalizar o usuário. Isso é muito importante. Vamos lá. Então, é como não maternalizar o usuário. Muito legal isso. Mais alguém? Roberto, vai. Eu tenho uma questão, assim, meio que... É isso, né? Uma questão é um pouco de... eu acho curioso, assim, porque na medicina de família, né, e pensando na atenção primária como um todo, né, o método clínico centrado na pessoa se consolidou como um método clínico fundamental, né, e pensando no que a gente já discutiu aqui sobre intervenção psicossocial, o próprio método clínico acaba se configurando uma grande ferramenta de intervenção psicossocial, né, e não à toa, né, se a gente resgata a história da abordagem centrada na pessoa, ela se baseia numa corrente da psicologia, né, uma dita terceira corrente, que é a corrente humanista. Então, é bem compreensível o método clínico ele já se configurar como uma intervenção psicossocial, porque ele já vem de uma tradição da psicologia. Mas quando a gente vai ler as principais formas de habilidades psicossociais, intervenções breves, que estão na literatura médica especializada em atenção primária, né, principalmente tratada de medicina de família, medicina ambulatorial do Duncan, a gente vê principalmente intervenções baseadas na psicologia comportamental e na psicanálise, né, na psicodinâmica. E aí, eu queria saber, Sandra e pessoal, se vocês conhecem ferramentas baseadas mais, que resgatam mais essa tradição humanista, né? E aí, é uma questão pessoal, assim, de interesse meu, porque eu estudei um pouco de humanismo, assim, né? O humanismo rogeriano, já comentei com o pessoal daqui, eu penso até em fazer meu TCC envolvendo isso, e que eu tive a sorte de ganhar de presente um livro do Rogers no início da minha graduação, de uma psicóloga, e estudando isso, né, estudando outros autores que evoluíram disso, eu percebi que foi extremamente útil para mim no aprendizado do método clínico centrado na pessoa e nas intervenções psicossociais, de forma que eu adaptei, e aí eu acho que as ferramentas que eu mais utilizo, que mais são úteis para mim, geralmente derivam dessa minha leitura. Só que eu não encontro isso na literatura da atenção primária especializada, eu acho muito difícil. Eu queria saber se vocês conhecem ferramentas ou, isso, né, técnicas ou intervenções psicossociais baseadas nisso. Bota aí como não maternalizar o usuário, Nayara, depois você bota o método clínico centrado na pessoa.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Roberto. Deixa esse comentário que você botou, pode deixar, tá ótimo. É só botar mais uma coisa. Não apaga isso, não. É só entre os dois botar método, ou abaixo, pode ser, método clínico centrado na pessoa. Deixa eu te fazer só uma pergunta, Roberto. De onde você tirou essa informação de que o método clínico centrado na pessoa vem da abordagem existencialista, da abordagem centrada no paciente? De onde você pegou, aonde você pegou essa informação? Não que ele venha apenas, né? Ele foi desenvolvido de uma forma complexa, principalmente no Canadá, né? A principal autora, que é a Moira, né, da medicina centrada na pessoa, ela chega a citar o Carl Rogers, que é um dos principais autores, como um dos principais. Mas é isso, o método clínico ele evolui de diversas fontes, né? Mas uma delas é a abordagem centrada na pessoa. Mas aí, quando você lê o método clínico, muitas das coisas que estão lá, dá para você identificar, né, na abordagem centrada na pessoa do Rogers, né? E aí, assim, são leituras diversas que eu fiz que falam da importância desse desenvolvimento para diversas teorias que se desdobraram dali. O método clínico centrado na pessoa foi um, mas não bebeu só dessa fonte, né? Bebeu de outras. Só que me chama muita atenção que quando a gente vai estudar as bases, até que eles colocam na abordagem centrada na pessoa, elas são extremamente úteis para o desenvolvimento do método clínico, assim, muito úteis. Tem algumas princípios e pequenas atitudes do que eles chamam do terapeuta, que são, assim, boas explicações de coisas que o método clínico às vezes tenta trazer, mas como é uma forma diferente, às vezes eu acho que é interessante a gente, às vezes, ter essa leitura inicial, sabe? Mas foi isso, né? No livro da Moira, ela chega a citar, né? Mas que não vem só dele, né? Vem de diversas outras construções também. Pois é, porque, na verdade, eu vou só adiantar para a gente tirar essa questão. O histórico do método clínico centrado na pessoa, né? Abordagem centrada na pessoa, na atenção primária, ela é desenvolvida no Canadá, mas ela nasce na África. Então, ela nasce na África de um médico de família que atende e que começa a perceber que o atendimento dele é diferente do atendimento dos outros médicos. E aí ele vai tentar caracterizar o que é de diferente. E depois ele vai para o Canadá estudar. E aí, no Canadá, já no ambiente acadêmico, eu esqueci o nome do médico, quem sabe isso bem é o Daniel Almeida, que está lá no material da Babel ainda, ele vai, então, desenvolver e organizar esse método, entendeu? Mas ele nasce de uma observação de que ele ele tinha uma relação com o paciente diferente do que era a relação tradicional dos médicos, e com resultados diferentes, porque a grande diferença do método clínico centrado na pessoa, que depois vai, vamos dizer assim, beber da abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers, é a oposição com o método clínico centrado na doença. Então, o método clínico ele é uma intervenção psicossocial, uma intervenção terapêutica, mas ele vai absorver essa parte do humanismo, mas a grande contradição a ele e a grande diferenciação, isso é uma coisa importante, por exemplo, para os internos terem isso claro, que o método clínico, a forma de abordar uma pessoa no hospital é diferente de uma forma de abordar uma pessoa na primária, no território, na comunidade. E aí é o método... Porque, assim, se uma pessoa está internada no hospital, a gente pressupõe que ela está doente, né? E que o problema é uma doença grave o bastante para ter justificado uma internação. Ninguém fica internado por resfriado. Então, esse processo do hospital ser centrado na doença é realmente uma coisa pertinente à realidade hospitalar. O que não é pertinente é a formação médica toda ter sido centrada, se centrar na abordagem centrada na doença. A deturpação vem quando por conta do ensino centrado no hospital, e agora a medicina de família está transformando isso na própria graduação, você ter esse método clínico centrado no hospital, ou centrado na doença, perpassando para tudo. Um exemplo básico disso é a questão da alimentação.
Um paciente que está internado num hospital, ele não tem nenhum problema com a alimentação dele, porque ele não tem absolutamente nenhuma governabilidade com a alimentação dele. Vocês concordam? A alimentação é toda definida pela nutrição, então, se ele não pode comer isso, não pode comer aquilo, qual a quantidade que ele vai comer, tudo, está tudo definido para ele, né? Que é um método clínico centrado na doença, que perde a autonomia em relação à abordagem clínica. Então, vamos lá, tá? A gente vai agora entrar exatamente nisso. Vamos. Tá. Peraí. Então, para quem conhece o Rio de Janeiro, eu moro no Maracanã, em frente ao Colégio Militar, na frente do campo de futebol, onde acabou de pousar um helicóptero. Então, assim, eu tive que fechar a janela, porque não dá para competir com um helicóptero. Ô, Nayara, acho que agora pode botar grande, porque a gente não vai precisar mais escrever, não. Tá? Pode ir passando. Isso, pode passar. Então, vamos perceber, é isso que eu digo que é bom dar aula para quem já sabe, porque uma boa parte do tempo o que a gente vai fazer é organizar o que vocês já sabem. Entendeu? Então, a gente vai pegar isso que vocês falaram, vamos organizar o que vocês sabem. A primeira questão é que realmente toda relação de um profissional de saúde com um paciente é terapêutica. Ela é terapêutica, seja qual for o profissional de saúde. Na verdade, quando a gente vai falar numa intervenção psicoterápica, a gente está falando de uma intervenção que, vamos dizer assim, organiza melhor tudo que acontece a partir de pilares que compõem as relações terapêuticas. Tá? Por quê? Então, toda relação de um profissional de saúde com o paciente é terapêutica, né? E o paciente tende a buscar os 4 pilares que a gente coloca na questão do suporte psicoterápico, que é escuta, acolhimento, suporte e esclarecimento. Então, esses 4 conceitos, né, eles estão presentes em todas as consultas de boa qualidade, eles são psicoterápicos, e você depois vai ter um desenvolvimento da psicoterapia para intervenções de base psicológica, para tratamento do sofrimento humano, no sentido do sofrimento emocional, né, dos componentes emocionais e cognitivos. Então, a psicoterapia seria uma instrumentalização mais aprofundada, com várias técnicas dessa base. Então, vamos ver quais são as bases. Né? Pode passar. Como todas as relações terapêuticas envolvem cuidado, então a gente vai trabalhar com essa palavra do cuidado, que é uma palavra mais ampla do que a palavra tratamento. Ela tem esses 4 mecanismos. Quer dizer, o primeiro mecanismo é a escuta, que vai, a partir da escuta, vai construir o acolhimento, mas também vai possibilitar a catarse. Então, uma das técnicas que começam a serem utilizadas, e já era utilizada a catarse, era utilizada pelo teatro grego, né? A partir desse momento, ela vai... Peraí que entrou alguma coisa aqui, pronto. E a escuta, ela estrutura isso. Então, isso é uma coisa importante, porque é muito comum que profissionais, às vezes, ao falar com a saúde da família, ao falar com a atenção primária, que o que elas têm que fazer, o que a atenção primária tem que fazer é escuta, é apenas o primeiro passo. É um passo fundamental, sem ele não existe nada. Mas existe uma série de outras coisas que vão ser organizadas para as intervenções psicossociais, as intervenções não farmacológicas, as intervenções psicológicas de baixa intensidade. Essa escuta que permite, vamos dizer assim, que ocorra a catarse, mas que basicamente representa um acolhimento, ela estabelece um vínculo. E esse é outro dos pilares. E esses pilares permitem o cuidado. Então, a gente vai ter escuta, acolhimento, vínculo, começa a estabelecer uma relação de cuidado. E essa relação de cuidado, ela tem outros 2 componentes, que são o suporte
quer dizer, o apoio que é ser continente, o profissional oferecer a construção de uma contenção no sentido de um continente, de uma aceitação e uma elaboração daquele sofrimento emocional. Por quê? Porque a partir disso você vai trabalhar com esclarecimento, que já foi citado aqui, que é a psicoeducação. A psicoeducação é uma das intervenções que trabalham com esse esclarecimento. O esclarecimento desfaz fantasia, a psicoeducação aumenta a informação, ela reestrutura pensamento na medida que reestrutura conhecimento e crenças, e ela tem um impacto direto em ansiedade e depressão. Tá? Então, assim, se eu estou andando, se eu aqui no Rio de Janeiro tenho que atravessar a Central do Brasil à meia-noite, eu já sei que é um lugar perigoso, eu já vou tomar certas precauções nessa passagem. Eu não vou parar no sinal, eu vou de carro, ou eu não vou de carro, vou num táxi, que são uma série de coisas que já caracterizam uma segurança. Uma pessoa desavisada que não conhecesse aquilo podia saltar na estação da Central e andar a pé no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, à meia-noite, que é algo que eu não recomendo para ninguém, eu acredito que a Celina e a Nayara também não, né? Porque você não tem aquele... O exemplo clássico disso, e a gente fez um trabalho muito legal, uma das psicólogas lá no Pedro Ernesto fez um trabalho muito legal, que eles fizeram, elas faziam 4 ou 5 sessões de preparação para as cirurgias cardíacas dos pacientes então que estavam internados para cirurgia cardíaca. Então, ela levava os pacientes para conhecer o CTI, ela chamava pacientes que já tinham passado pela cirurgia, ela mostrava o coração e mostrava os vários, a válvula, o que era trocado, essas coisas todas. Ela trazia fisioterapeuta para explicar como é que ia ser a fisioterapia no pós-operatório, o que o paciente tinha que esperar. Ela trazia o cirurgião. E a consequência principal foi que desapareceram os cancelamentos de cirurgia por picos hipertensivos na hora de subir para o centro cirúrgico. Porque o pico hipertensivo na hora de subir para o centro cirúrgico é geralmente causado por ansiedade. Então, o conhecimento que essas pessoas tinham, a mais aprofundado, compartilhado num grupo de apoio, que a gente vai ver depois, isso reduzia a ansiedade. E isso, em termos de dinheiro, foi uma enorme economia, porque vocês imaginam que uma cirurgia cancelada ela custa um centro cirúrgico ocioso, uma equipe ociosa, um monte de coisa. Tá? Então, esses são os pilares. Pode passar, né? E as ações terapêuticas, em geral, o que elas produzem? Elas produzem uma maior capacidade de coping, de elaboração com a situação. Né? Elas dão esse acolhimento, que é o holding, essa contenção, permite catarse, oferece suporte, aumenta informações, e isso leva a aumento da autoestima e aumento da resiliência. Então, esse é um ponto importante. Uma das formas como essas intervenções atuam é a partir do aumento da resiliência e o aumento da autoestima das pessoas, tá? O que gera redução da sobrecarga no profissional, que a gente vai ver mais profundamente daqui a pouco. Tá? Então, aí tem um autor chamado Borrell, que é um autor clássico da medicina de família, ele é espanhol, sobre a entrevista, as técnicas de entrevista, e ele é usado nas habilidades de comunicação, que é a saúde da família, a medicina de família estuda bastante aprofundadamente. Então, eu não vou aprofundar as habilidades de comunicação hoje, porque vocês são basicamente R3, de saúde da família, vocês já estudaram as habilidades de comunicação. O Borrell é uma referência internacional, tá? Sobre essa, e muito utilizada no Brasil, muito aplicada no Brasil. Então, a questão do que a gente chama do acolhimento do paciente, as qualidades de superfície, respeito, calor humano e cordialidade, e as qualidades profundas, a empatia, a assertividade, a contenção emocional e aí do profissional. E o que eu estou querendo dizer com isso? Num ponto fundamental para a gente poder trabalhar com técnicas de intervenções psicossociais ou com técnicas psicológicas, tá? Que nós não temos que dar solução para nada. Essa troca de posição em relação à posição tradicionalmente do profissional na abordagem centrada na doença, ela é uma troca fundamental. Se você não fizer essa troca, você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer esse tipo de abordagem. Eu me lembro uma vez que um R2 lá do hospital
Na época tinha um SPA lá no Pedro Ernesto, e a medicina de família, a residência ficava lá. E aí ele veio correndo atrás de mim, eu estava atendendo um paciente no andar, dizendo, Sandra, você tem que ir lá ver uma paciente que chegou no SPA, que você tem que dizer a ela como que ela vai se separar do marido, porque ela está apanhando do marido. Aí eu fiquei meio assim, falei, peraí, me conta melhor essa história dessa violência doméstica, e para saber, para ter uma ideia do que ia acontecer, quantos anos a paciente tem. Ah, ela tem 35 anos. Eu falei, como é que começou essa violência doméstica? Ah, a primeira vez que ele bateu nela, eles eram namorados. E eles tinham 15 anos de casado. Então, é um contexto de violência doméstica completamente diferente que se ele chegasse para mim e dissesse, não, o marido perdeu o emprego há 6 meses atrás, começou 1 ano atrás, começou a beber e começou a ficar violento. Inclusive, são situações e são condutas completamente diferentes. Então, é importante a gente perceber que a gente não tem que dar soluções. A frase que ele falou, você tem que ir lá dizer a ela como que ela vai se separar do marido, eu não tenho que dizer nada. Né? A gente vai voltar para esse processo. Basicamente porque o processo é um processo de dar controle ao paciente. Então, no slide no slide anterior, a gente falou em desenvolvimento de autonomia e desenvolvimento de autoestima. Né? Então, o processo de abordagens psicossociais e os processos de intervenções psicológicas de baixa intensidade, que a gente depois vai discutir melhor esse nome, são processos de empoderamento dos pacientes. E é por isso que a utilização dessas técnicas em grupo, elas são tão potentes, porque o suporte grupal, ele potencializa esse processo. E as elaborações por identificação que o grupo traz, tá? Também potencializa esse processo. Eu não vou falar de grupo hoje, mas é sempre muito melhor em grupo do que individual. Né? Próximo. E aí, a questão da escuta. A gente entra na questão da linguagem não verbal. 3 aspectos importantes, que eu não vou aprofundar, porque vocês já estudaram isso em habilidades de comunicação. A linguagem não verbal, a demanda aparente nem sempre é a demanda real. Eu tenho certeza que vocês já fizeram consultas que o paciente falou, na hora que ele levantou para ir embora, que você bota a mão na porta, aí ele fala assim, doutor, eu esqueci um negócio. Aí ele fala a coisa mais importante da consulta inteira. Eu tenho certeza, ou vocês nunca passaram por isso, entendeu? Aí você para e fala, ai, meu Deus, o que eu faço? Eu sento de novo, eu faço um resumo abreviado, eu marco outra consulta para daqui a uma semana, porque agora que a gente chegou no ponto central. E os processos de escuta ativa, tá? Que está tudo isso nos livros de habilidade de comunicação, que é facilitação, palavras em repetição, frases interrogativas e expressões empáticas. Tá? A Celina chamou isso de reação do último momento. E aí, próximo. E aí a gente vai entrar, então, no modelo centrado no paciente como a base e a primeira forma de intervenção psicossocial, que foi o que o Roberto falou, está certíssimo, né? Onde se busca construir, isso aí é a base, ainda no livro do Borel, né? É a relação que o profissional promove uma cooperação com o paciente. Então, você tem que ter uma busca de um terreno comum e conhecer as preocupações dos pacientes, as decisões que têm que ser tomadas. O que ele acha que está acontecendo, que deve ser feito, o famoso modelo explicativo da antropologia médica, tá? Do Hellman e do Kiermaier, que vocês, enquanto R3 da saúde da família, provavelmente já estudaram também. Se não estudaram, eu recomendo. Acho que o livro não sei se é o livro do Gusso ou do Michael, ainda tem tinha um capítulo escrito pelo Hellman, o Hellman já morreu, né? Sobre modelo explicativo. Né? E tem que trabalhar, então, a partir daquela pessoa, das expectativas, da experiência, da visão dele, daquele processo de saúde e doença. Isso é a base de tudo. A principal função dessa primeira parte é a gente entender que essas intervenções elas podem ser retiradas, o estresse delas pode ser retirado ou reduzido a partir dessa mudança de posição.
Então, muitas vezes, o que eu ouço dos R1s ou dos próprios internos é o que eu digo para o paciente fazer nessa situação? Eu não digo nada. Porque a gente sai de um discurso centrado numa abordagem prescritiva, que é a abordagem centrada na doença, para uma abordagem colaborativa, participativa, um trabalho comum, uma abordagem do modelo centrado no paciente. Então, assim, e se vocês começarem, principalmente os internos, se vocês começarem a prestar atenção na quantidade de vezes que na consulta a gente fala assim para o paciente, o senhor tem que emagrecer, tem que parar de beber, tem que não sei o quê, tem que... O verbo da abordagem prescritiva é o tem que, né? E ele não tem que nada. Ele é recomendado, e aí entra a psicoeducação, que ele faça uma série de coisas que vão ser benéficas para ele. Mas tem que, ele não tem que nada, né? Próximo, então, nessa linha ainda do modelo centrado no paciente, a gente vai trabalhar, então, nas características operativas que são a base das intervenções psicossociais e das habilidades, das intervenções psicológicas de baixa intensidade. Que o paciente expresse as suas preocupações e visões, trabalhando com perguntas concretas, conhecendo essas expectativas e essas crenças, facilitando a expressão emocional. Ah, mas aí o paciente vai chorar, e o que eu faço com o choro dele? Dá um lenço de papel. É uma boa coisa para fazer com choro, entendeu? E diz, pode chorar. Eu não tenho que resolver o choro dele. Eu não tenho que aliviar, eu tenho que estar do lado. Aliviar, sim, nesse sentido de que o apoio alivia, né? E aí a gente vai trabalhar com essa questão da informação, mas principalmente envolver o paciente na construção de um entendimento, da avaliação e do entendimento do que está acontecendo e qual vai ser esse tratamento. É uma coisa completamente diferente, né? Muitas vezes, ao longo desses anos todos, pode passar, né? Como psiquiatra, as pessoas falaram, mas como que você aguenta ficar ouvindo problemas o dia inteiro, né? Agora eu atendo pouco, mas eu já atendi mais, né? O dia inteiro como psiquiatra. Eu falei, porque o problema não é meu. Não é meu o problema, entendeu? Eu posso ouvir o que for, não é meu. Eu não vou puxar para mim. Eu não vou resolver. E aí é que vem a técnica. Por quê? Para além de acolher e escutar, que é o que a saúde mental principalmente pede da primária, tem uma outra coisa que é você ter que saber falar. Porque não adianta você escutar e ficar só ouvindo problema e engolindo isso, entendeu? Então, como falar sem ser no modelo prescritivo? Tá? No modelo prescritivo, a gente esclarece, explica, orienta, diz o que deve saber, tem que. Tá? Isso não se aplica em problemas emocionais. E isso gera angústia, que o profissional diz. O que eu devo dizer para ele fazer? Nada. Tá? Não diga nada. Não diga para ela se separar do marido. Principalmente porque ela casou com um homem que bateu nela. O buraco é muito mais embaixo. Se o homem tivesse perdido o emprego, começado a beber, virado violento, eu ia pedir fazer o quê? Para trazer o homem na próxima consulta, porque provavelmente ele estava precisando de cuidado. Ele estava batendo nela, mas ele já estava sofrendo há muito tempo, né? Então, agora, por outro lado, nós não vamos estar trabalhando na primária com a postura clássica expectante das terapias de reestruturação, tradicionalmente conhecidas como terapias de insight, que são terapias longas, onde você vai reestruturando a sua personalidade, seus mecanismos de defesa, etc. Por quê? Porque os pacientes não vão para a primária procurando este tipo de terapia. Eles não vão esperar que um médico ou uma enfermeira faça uma terapia de reestruturação, uma terapia de insight, mas eles levam problemas, ou não levam? Os pacientes, vocês não trazem problemas para vocês? Um monte, entendeu? E ficam esperando que vocês digam o que eles têm que fazer para resolver os problemas, não é isso? E isso não vai ajudar, isso só deixa a gente estressado. Então, uma das técnicas que a gente vai trabalhar, que é uma técnica indicada, é exatamente para essa situação. Alguma dúvida até agora? Porque agora a gente vai entrar
no aspecto técnico das intervenções psicológicas de baixa intensidade, que são aspectos técnicos que envolvem como falar. A gente já ouviu, a gente já acolheu, a gente já fez o vínculo, a gente já escutou de uma forma mais aberta, empática. Agora, como que a gente vai falar? Para que não seja no método prescritivo. Próximo. Dúvidas? Alguma? Podemos seguir. Essa frase que eu vou trazer aqui é muito legal. Eu vim para a faculdade de medicina com a ideia que realmente foi reforçada durante o meu treinamento, de que se você realmente aprender tudo e se importar com os pacientes, se você realmente for um ótimo médico, você pode cuidar de tudo. Então, essa aula eu chamo, a Celina sabe dessa brincadeira, eu chamo essa aula de organizações tabajaras. Todos os seus problemas estão resolvidos, vocês não têm que cuidar de tudo. O mais importante para entrar nessa técnica, para poder usar essa técnica, é ter essa consciência de que a gente não tem que cuidar de tudo. Tá? Dúvidas? Não? Tá. E ainda bem que a gente não tem que cuidar de tudo, porque olha aí o que tem na mão de vocês. Uma equipe da estratégia com 3.600 pessoas, que é uma equipe média no país, tem em média 2.400 adultos. No Nordeste tem menos adultos. A proporção no Nordeste é metade criança, mas aqui no Rio, assim. 2/3 são adultos. 20% desses adultos vão ter transtornos mentais comuns, ansiedade, depressão, queixas físicas, sofrimento emocional. E são 480 pessoas. 12% vão ter problemas graves com álcool e drogas, uso nocivo ou dependência. Então, são 280 pessoas. E 5% vão ter transtornos mentais graves, são 120 pessoas. Então, rapidamente, aqui a gente tem 880 pessoas numa equipe que precisam de cuidado. Mas não é isso tudo, porque tem comorbidade, graças a Deus. Mas cada equipe tem pelo menos aí em torno de 10% a 15% dos adultos. Então, a gente vai colocar aí vocês, com a equipe de vocês, uma equipe completa, tem em torno de 300 a 400 pessoas com problemas na área de saúde mental importantes. Podem ser mais, pode ser mais. Alguns autores apontam 20%. Aí, volta aí, só um instantinho, só volta. Então, assim, a gente tem 5.000 pessoas no país. Aí o pessoal diz da saúde mental, né? Ah, mas nem dá para mandar para um nível especializado. A gente já não manda na primária, a gente já não manda para o nível especializado dos pacientes hipertensos e diabéticos. E se você botar essas prevalências são semelhantes ou menores ou maiores do que a prevalência de depressão e diabetes no território. Tá? Então, como que a gente vai cuidar? Mais uma vez, pode passar, não é? Mais uma vez, eu não vou falar dos grupos, embora os grupos sejam a melhor maneira de cuidar. Mas a gente vai trabalhar com as técnicas, depois um dia a Celina pode falar dos grupos, eu sei que vocês já falaram dos grupos, mas os grupos também usam essas técnicas. Então, tá aí, ó. Depressão e ansiedade, uso de álcool, sofrimento emocional, suicídio, queixas físicas de difícil caracterização, problemas relacionais, população LGBT, violência, problemas sociais, desemprego, sobrecarga e pacientes com transtornos mentais graves. Como diz Duncan e outros grandes médicos de família na história desse país, quantas consultas na atenção primária são consultas de saúde mental? Resposta: todas. Não tem nenhuma consulta na atenção primária, dentro da perspectiva de uma abordagem centrada na pessoa, de uma abordagem integral, que não seja uma consulta de cuidado em saúde mental. Outra coisa é quantos dos pacientes têm transtornos mentais. Isso é outro departamento. Tá? Próximo. Então, assim, uma das coisas que a gente vai discutir, e eu queria que vocês ficassem com isso claro, é o que a gente está trabalhando muito nas capacitações da primária e com a saúde mental integradas, que é o 4W1H, que vem do inglês. Eu vou traduzir em inglês primeiro, que é Who treats what, where, when and how. Então, o que é tratado, aonde, quando, como, tá? E por quê? E principalmente de que forma. Quando a gente começou a trabalhar com isso,
com as equipes nas capacitações de saúde mental, uma coisa interessante é que as primeiras turmas que a gente foi, depois a gente ajustou o treinamento por causa disso. Quando a gente perguntava isso, as pessoas falavam dos níveis assistenciais. Ah, isso é um paciente de CAPS. Ah, isso é um paciente da primária. Ah, isso é um paciente... E aí começavam os atritos. Não, este paciente não é para o CAPS. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso na vida. Tá? Ah, esse paciente é da primária. Nós não estamos falando de nível assistencial, a gente agora vai falar de técnica, de como tratar, de como cuidar, quando, aonde e quem vai fazer isso. O quê? Como? Tá? Então, como é a técnica pode ser grupo, a técnica pode ser individual, a técnica pode ser eventualmente no CAPS, mas, de qualquer maneira, essas técnicas são as técnicas mais indicadas para a primária. Próximo. E aí entram as técnicas internacionalmente reconhecidas para atendimento na atenção primária por não especialista. Primeira questão, intervenções psicológicas de baixa intensidade são intervenções por não especialistas. Se uma pessoa quiser fazer uma intervenção psicológica de alta intensidade, alta frequência, muito tempo de consulta, profundidade e alta frequência, longitudinalidade, ela tem que fazer uma formação psicoterápica. Mas não se preocupe, porque os pacientes não estão esperando que vocês façam esse tipo de psicoterapia. Mas as técnicas são, obviamente, a base da habilidade de comunicação, as técnicas nos grupos que o Roberto falou. As grandes técnicas cognitivas, que são reatribuição, resolução de problemas, ativação comportamental e entrevista motivacional, e as grandes técnicas psicodinâmicas, que é a terapia interpessoal, a TIP e a terapia breve focal. Tá? Hoje, pelo tempo, eu escolhi falar de 3 intervenções cognitivas. Tá? Dúvidas, alguma questão? Aí vocês concordam com essa questão das técnicas? Isso está trazendo alguma coisa estranha? Não? Então tá. Se vocês não falarem nada, eu vou tocando, entendeu? Agora, outra coisa, quando quiserem fazer uma pergunta e eu não estiver parando, pode levantar a mãozinha, tá? Aí das reações, levanta a mão para a gente parar, tá bom? Pode falar, que senão falar sem parar já é chato presencialmente, online é quase insuportável. Eu não sei como é que vocês aguentam uma aula de 1 hora, de 2 horas, né? Próximo. Então, vamos para... Aí, além dessas técnicas, a gente tem as outras intervenções psicossociais, que são ótimas, que são os grupos de suporte e promoção de saúde mental, a terapia comunitária, os grupos de artesanato e geração de renda, o grupo de apoio e manejo de medicação na PS, que é muito útil para pacientes que só vêm renovar a receita, e as PICs, por exemplo, relaxamento e meditação, e as atividades físicas. Então, todas essas intervenções, que não são intervenções psicológicas no senso estrito, de baixa intensidade, elas são intervenções psicossociais. E é muito útil. Por exemplo, os grupos de suporte, os grupos de artesanato, os grupos de apoio e manejo da medicação são muito úteis para pacientes com queixas físicas, poliqueixosos, que eu tenho certeza que sobrecarregam a demanda de vocês. Porque o dia que os meus MF6 com quem eu trabalho disserem que pacientes com queixas médicas inespecíficas ou não explicadas, tá? Poliutilizadores não estiverem vindo, não estiver mais existindo esse tipo de pacientes, ou eu fui parar em Marte, ou o mundo mudou. E o país, principalmente, porque o Brasil é um dos que mais isso acontece. Tá? Próximo. Então, vamos lá. A primeira técnica é a técnica da reatribuição. A técnica da reatribuição é a técnica de indicação para pacientes com queixas físicas que se associam a quadros emocionais, mas que se preocupam e têm uma convicção de ter queixas físicas e que sobrecarregam a primária. Alguns indicativos desse paciente, eu brinco dizendo, é aquela mulher que chega dizendo que ela está com uma dor no peito, um aperto no peito, né, dona? Um aperto no peito que sobe pelo pescoço, aí desce para trás da cabeça e acaba no meio das costas.
Vocês já viram alguma mulher dessas, alguma paciente dessas? Tá? Elas são multiusuárias, elas vão toda semana, de 15 em 15 dias, né? E a técnica que mais funciona com elas são todas as técnicas de grupo, tá? Os grupos de apoio, os grupos de terapia de resolução de problemas, os grupos de artesanato, os grupos... E é muito interessante que, no momento que elas vão uma vez por semana na unidade para o grupo, elas não vão mais na consulta. O grupo funciona como esse espaço de acolhimento. Então, é melhor botar um grupo por semana para poder pegar, sei lá, 15, 10, 12, 20 pacientes dessas. Mas tem uma técnica para fazer esse encaminhamento para o grupo. E para lidar com esse processo, essa técnica se chama reatribuição. Essa técnica se constitui em 4 passos. Vamos lá, primeiro. É importante que o paciente tenha clareza de que... Elas são 4 etapas, desculpa. A primeira é se sentindo compreendido, a segunda é ampliando a agenda, a terceira é fazendo o vínculo e a 4 é negociando o tratamento. Próximo, primeiro. É importante que o paciente tenha clareza que a gente concorda, entende e reconhece a queixa que ele tem. A coisa mais contraproducente é dizer essa queixa só existe, isso aí que você está sentindo só existe na sua cabeça. Primeiro, porque isso é mentira. Isso não existe só na cabeça dele. Isso existe no corpo dele. Os sintomas físicos não são gerados só pela questão, né, periférica, nem a dor. A dor não é gerada só na nocicepção. Você tem vários mecanismos. Olha só, se vocês me puseram para falar nisso, a Celina sabe disso, eu posso falar nisso uma semana sem parar, porque eu estudo isso há 40 anos. E agora estou estudando, depois que eu orientei o Michael, no mestrado, a questão da interocepção, que é a parte de neurociências envolvida por isso. A única coisa que eu tenho a dizer é que eu sou feliz de ter vivido para ver essas explicações desses processos surgirem. Então, assim, os sintomas físicos sem base orgânica, eles têm uma base orgânica, que é uma base mental. Então, vamos parar com essa história de que ele não tem nada. E aí, mas é difícil entender, porque ele não segue a descrição dos sintomas associados a transtornos. E a gente tem que abordar esse sintoma. Então, a abordagem é sintomas, como é que esse sintoma aparece? Ela vai dizer sempre de uma forma genérica. Ah, não, ele vem... Ah, não sei. Ele vem toda hora. Não, peraí. Vamos pegar, então, o que é um dia típico? Ontem. Anteontem. Você acordou anteontem e você sentiu o quê? Lembrando que todo mundo tem queixa física sem substrato anatômico pelo menos uma vez por semana. Ou vocês não aconteceram na última semana, vocês não acordaram com o estômago meio embrulhado, entendeu? Ou com uma dor de cabeça, ou com uma diarreia leve de manhã. Todo mundo tem isso. Então, é identificar e fazer a pergunta fundamental, que é prestar atenção. Primeiro é prestar atenção o que ela vai contar na descrição da queixa, porque ela dá a pista emocional. Tá? E investigar os antecedentes psicossociais associados à queixa. Então, ela fala assim, por exemplo, não, eu passo mal de noite, eu sinto um aperto no peito, sinto muito tremor, eu fico com a garganta seca. Ah, isso acontece sempre? Não, acontece mais de noite. Ah, tá ótimo. Quando que isso acontece de noite? Todo dia? Não. Ontem não aconteceu, anteontem aconteceu. Ah, mas na terça-feira aconteceu. O que aconteceu na terça-feira? Ah, meu marido não chegou em casa às 6 horas, na hora que ele sempre chega, ele chegou às 9. Quando isso acontece é porque ele passa no bar e ele chega em casa depois de ter bebido. E aí aparece que esses sintomas, que são sintomas de ansiedade, aparecem quando o marido só chega mais tarde, quando ele passou no bar e bebeu. Então, e a outra é perguntar para o paciente o que você acha que causa esse sintoma. Qual é a tua imagem? Eu tenho uma paciente que deu uma resposta maravilhosa. Ela tinha uma queixa epigástrica, que exame de fezes normal, endoscopia normal, e eu perguntei, o que você acha que está causando esse sintoma? E a resposta dela foi, doutora, a senhora quer mesmo saber? Eu falei, quero. Eu acho que de tanto engolir sapo, meu estômago virou um brejo.
Outra é aquela falta de ar do paciente ansioso, que eu pergunto, mas como é que é essa falta de ar? Me explica como é que acontece. Não, doutora, não é bem uma falta de ar. Sabe o que é? É que quando eu respiro assim, eu tenho a impressão que o ar não faz aquela voltinha. Entendeu? É uma respiração apical de um quadro ansioso. E aí você faz o exame físico, o paciente fica tranquilo, mas você já vê que começam a aparecer essas outras coisas próximas. Passo 2. Ampliar a agenda. Dá o feedback que o exame não deu nada, que o sintoma existe. Por que dá o feedback que o sintoma existe? Porque ele existe. Ele é real. Ele não segue os processos da abordagem centrada na doença física, mas ele existe. E aí vai reenquadrando, vai contando de volta os sintomas. Então, você sente isso assim de noite, quando seu marido atrasa e você fica preocupada, e aí você já pode ir botando as conexões emocionais. E aí começa a aparecer o vínculo com os fatores psicossociais, os eventos vitais que funcionam como desencadeantes. A partir do momento em que a gente consegue... Essa moça, na hora que ela falou, doutora, de tanto engolir sapo, meu estômago virou brejo, eu posso parar de falar do estômago que virou brejo e eu posso começar a falar dos sapos. E aí, no momento em que ela começa a falar dos sapos, eu posso falar dos sapos dentro da segunda técnica que a gente vai aprender, que é a terapia de resolução de problemas, numa tranquilidade que eu não tenho que resolver os sapos dela. Eu não tenho que tirar os sapos da vida. Ela que tem que resolver como que ela vai lidar com os sapos, que sem ser engolindo os sapos. Tá? Próximo. O terceiro passo é construir um modelo explicativo para essas queixas físicas que se relacionam com aspectos emocionais. Por exemplo, estresse. Estresse é uma ótima palavra. Mas, popularmente, a gente tem uma palavra que é o nervoso. Vocês nunca atenderam pacientes que se queixam de nervoso? Né? E vocês já ouviram paciente falar, doutora, eu acho que eu estou com os nervos abalados? Tá? Durante muitos anos eu achei que isso era só uma expressão, até que eu comecei a estudar isso mais fortemente, e eu descobri que nos processos de somatização você realmente tem uma alteração na sensibilidade do sistema nervoso. Então, e principalmente quando envolve dor. Então, a hipersensibilização central e periférica presente em queixas, em quadros como fibromialgia, como síndrome do intestino irritável, como cefaleia de tensão, em linguagem popular é que os nervos estão abalados. Eu descobri isso mais de quase 15 anos depois de formada, e a minha primeira reação foi que eu me senti culpada. Porque o tempo todo os pacientes tinham razão, os nervos estavam abalados, né? E aí, outra explicação, como é que a tensão muscular causa dor? Dor de cabeça, de cefaleia de tensão. Pede a pessoa para apertar o trapézio. E aí pega a pessoa mais descolada da equipe e pede para apertar o trapézio daquela pessoa desestressada, que tem o trapézio bem levinho. Normalmente não é o médico de família e comunidade, entendeu? E aí ela vai ver ali como é que está aquela tensão. E você vai falar, pois é, essa musculatura tua contraída, o nervo está passando no meio dela. E ela está apertando, tá? E aí vai construindo esse vínculo, esse modelo explicativo. Não é um vínculo com você, é um vínculo da queixa com a situação emocional. Como os sintomas podem ser relacionados a eventos de vida, como depressão abaixa limiar de dor, e como ele vai ficando cada vez mais deprimido, porque o sintoma não é, a situação não é resolvida, e aí vai piorando. E tem que ver também quem que reforça esse padrão. Qual é a situação que reforça esse padrão comportamental, né? Vinculando no aqui e o agora. Por que eu estou falando das pessoas que reforçam? Esses padrões, eles são muito comuns e são os casos mais graves em pessoas que foram submetidas a abuso físico e sexual desde a infância. Tá? Então, esse padrão corporal de manifestação e de foco na queixa física,
ele é construído dentro desse processo. Esses são os processos dos pacientes mais difíceis. De uma forma geral, esses pacientes precisam de um profissional de saúde mental posteriormente. Por quê? Porque se você não fizer esse processo de reatribuição com o paciente que tem queixas físicas associadas ao sofrimento emocional, não adianta mandar para o profissional de saúde mental, porque ele não vai. Ele vai dizer que o doutor está falando que eu sou mentiroso, que o doutor está falando que eu estou maluco, e ele não vai. Eu estou falando alguma bobagem ou vocês já viram o paciente dizer isso? Né? Próximo. Por isso que eu gosto da aula para médico de família, enfermeiro de saúde da família, já sabem tudo. Eu só estou aqui arrumando a vida dele. Aí você vai negociar o tratamento. Verificar como ficou essa perspectiva, essa visão, reconhecer as preocupações e aí construir um outro modelo explicativo. Que pode ser esse nervoso, isso está associado com depressão e ansiedade. Ou esse nervoso está associado à sua sobrecarga. Então, como que a gente vai te ajudar? A gente vai te ajudar, por exemplo, se você estiver deprimido, que isso é muito frequente na depressão, vai entrar com medicação, se for o caso, tá? Tem uma indicação muito específica para entrar com medicação. Mas então você vai poder fazer o encaminhamento para as intervenções psicológicas. E aí você vai trabalhar com as técnicas, as outras técnicas da atenção primária, que são a técnica de resolução de problemas, relaxamento, exercício físico e planos específicos para o follow-up. Lembrando, então, que a referência dessa aula, Celina, é o EP Plus. Tá? Manda para eles o EP Plus. O EP Plus é um manual da OMS, que se chama Enfrentando Problemas Plus. Essa parte da reatribuição não tem lá. Me lembra depois de eu te mandar o artigo. O guia de matriciamento tem 3 ou 4 páginas sobre todas essas técnicas, né? O guia de matriciamento de saúde mental. Mas tem também um artigo muito bom, Celina, depois você me cobra, em espanhol, do Javier Garcia Campayo, analisando o atendimento de uma paciente. Tá? Porque ele tem muito... O Javier, lá da Espanha, que trabalha muito com saúde mental e atenção primária. Tá? Então, o que não ajuda no paciente poliqueixoso? Tranquilizar. Não, eu vou fazer os exames para ele ficar tranquilo que não tem nada. Não, ele não vai ficar tranquilo, ele vai ficar mais preocupado, porque ele vai dizer, se não tem nada, como é que eu estou sentindo tudo isso? Tá? O doutor não sabe o que eu tenho. Não adianta dizer para ele que ele não tem nada, porque tem. E é melhor não dar uma explicação prematura de que os sintomas são emocionais. Né? E ficar atento para essa apresentação. Não tem nenhum paciente que não dê uma pista em algum momento. Tipo, quando que isso começou? Ah, doutora, isso começou quando eu descobri que meu marido tinha uma amante. É ótimo. Vamos falar sobre como é que ela se sente com o marido que tem uma amante, porque isso é o problema. Tá? Lembrando que o fato do paciente ter alguma doença orgânica não afasta o processo da presença desse tipo de manifestação de queixas psíquicas, só dificulta. O paciente começa a ter uma doença orgânica e mais um processo de somatização. Uma somatizadora mais grave que eu peguei na minha vida e que abandonou o tratamento na segunda consulta era uma paciente poliqueixosa, somatizadora de muitos anos, que desenvolveu um linfoma. E aí ela foi mandada para mim, que ela estava com um transtorno depressivo ansioso, para eu tratar. E aí ela virou para mim, nós estávamos falando das queixas, como muitas das queixas podiam ser da depressão, do quadro ansioso, depressivo, e ela me perguntou, mas eu quero dizer uma coisa para a senhora, como é que a senhora pode me garantir que o sintoma não é do linfoma? Eu não posso garantir nada. Entendeu? Quando aparecer um sintoma novo, a senhora pode me garantir que não é do linfoma? Eu falei, não posso. Ah, então tudo que eu tenho pode ser do linfoma, eu não preciso de psiquiatra. Tá? Então, tem que tomar cuidado, esses são os mais graves. E vem mais uma, próximo. O que ajuda? Um médico para organizar o tratamento. Tem que ter um vínculo. A primária é ótima para isso. Consulta regular. É melhor você ver o poliqueixoso durante 15 minutos, uma vez por mês, ou no grupo, do que deixar ele vindo quando ele arranjar sintoma. Ele vai arranjar sintoma o tempo todo. Porque esse é o modo dele funcionar. Né? Limitar os exames diagnósticos, lembre-se que não vai adiantar dizer para ele que ele não tem nada,
e construir esse modelo, incluindo a limpeza da agenda na consulta, ou seja, entender o que está acontecendo na vida dele, envolvendo os outros colegas. Não adianta ela não vir no médico e encher a paciência da enfermagem. Tá? E da família também trabalhar com a família. Lembrando que isso é um padrão emocional de lidar com os problemas, é um padrão cultural de lidar com esses problemas. Isso não vai resolver. É melhor ficar com ele perto, num grupo, por exemplo, que aí ele para de vir buscar consultas, tá? Próximo. Então, mais alguma pergunta? Então, vamos aí 5 minutos para as perguntas sobre a reatribuição. Ficou claro? Vocês acham que dá para fazer? É fácil, são 4 passos. Você não precisa fazer tudo na mesma consulta. Pode marcar para ele voltar daqui a 15 dias. Longitudinalidade é tudo para atender esses pacientes. Tá? Questões? Não? Então, vamos embora. A técnica mais importante de todos é a terapia de resolução de problemas, tá? Que é uma técnica psicoterápica que, na verdade, o nome certo não é resolução, é manejo. Para manejar situações de estresse na vida diária. Então, olha só, eu não estou falando de diagnóstico psiquiátrico. Eu estou falando de problemas que os pacientes trazem para vocês e que deixam eles ansiosos ou depressivos, com maior ou menor gravidade. E vocês já me disseram que eles trazem os problemas, tá? A capacidade de resolução de manejo de problemas varia de pessoa por pessoa e não tem a ver com inteligência. Agora, ele é preventivo para evitar adoecimento psíquico. E aí, há a meta-análise confirmando um nível de evidência 1, que é essa referência aqui, Celina, ó. Garcia Campaio et al., terapia de resolução de problemas, tá? Essa é a referência, está no Atenção Primária, na revista. As outras eu já mandei no grupo, depois a gente compartilha também com o Bonfim. Tá? Então, assim, é nível de evidência 1. Na medicina baseada de evidência, ela é tudo de bom. Tá? Ela é considerado a psicoterapia, a técnica psicoterápica dos profissionais da atenção primária, porque os pacientes levam problemas. Próximo. Então, quando que ela pode ser usada? O problema do paciente pode ser especificado, pode ser construído metas realistas e não pode ter patologia psiquiátrica grave. Exemplo, um esquizofrênico em surto. Um paciente com uma depressão psicótica. Você não pode trabalhar com isso naquela hora. Tá? Próximo. Quais são as indicações? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Primeiro, perdas reais ou temidas. Dificuldades... Celina, está até a referência aqui, ó, Atenção Primária 99, 24, 594, 601. Essa é a referência do artigo. Dificuldades nas relações conjugais e interpessoais. Problemas no trabalho e adaptação a situações de enfermidade e outras situações que envolvem decisões de gerenciamento de problema. Agora eu vou perguntar para vocês. Quantos % dos problemas que os pacientes de vocês trazem na consulta se incluem nesses casos? Hein? Bastante? Tá? A gente brinca dizendo que é 90% de relações conjugais e interpessoais, familiares. Aí pronto, botou tudo. É isso que eles reclamam com vocês. Então, esta é a técnica. Essa é a técnica principal. Se não der tempo de botar a entrevista motivacional, eu não vou botar, tá? Porque o mais importante é isso aqui. Vamos lá. Próximo. O objetivo. Primeiro, você tem que ajudar o paciente a identificar problemas como a causa do mal-estar psicológico ou físico. Por isso é que a reatribuição entra antes no paciente com queixas físicas. Entendeu? Sem causa orgânica aparente, né? A causa orgânica. Porque primeiro ele tem que fazer essa conexão. Reconhecer, você vai ajudar a pessoa a reconhecer os recursos que ele possui para abordar as dificuldades e aumentar a sensação de controle dele. A terapia de resolução de problemas, manejo de problemas, alivia
a sobrecarga do médico de ter que oferecer soluções. Nós não temos que oferecer soluções. É um método sistemático de superação de problemas e ajuda que o paciente, ao aprender a fazer isso, ele faça isso no futuro. Tá? Por isso que eu estou dizendo, empoderamento, aumento de autoestima da capacidade do paciente. Próximo. Ela aqui tem a contraindicação, transtorno psiquiátrico grave, transtorno de personalidade, baixa autoestima e confiança. A gente não sente baixa autoestima e confiança como um problema, como uma restrição, porque a nossa população de baixa renda, ela toda tem baixa autoestima e confiança, e a gente tem visto isso funcionar. Próximo. Ela tem 8 passos, então a gente saiu de 4 passos para 8 passos. O primeiro é valorizar a idoneidade da terapia de manejo de problemas. Explicar o tratamento e a base dele. Clarear e definir o problema. Um problema de cada vez. A gente vai discutir cada uma dessas principais etapas. Seleção da meta alcançável. Criar soluções. O paciente escolher uma solução, ele pôr em prática a solução e ele voltar para discutir e avaliar o que aconteceu. Tá? Então, vamos entrando agora nos estágios. O primeiro estágio é exatamente reconhecer que os sintomas têm uma base emocional, os problemas, e verificar quais são os recursos que esse paciente tem. Às vezes, a família pode dar apoio nisso, essas informações. Ou a ACS, tá? E aí, tomar a decisão de fazer um contrato. Vamos conversar sobre esse problema que você está sobrecarregando você? Eu vou marcar para você vir aqui só para conversar comigo. Próximo. Definir a situação, é como eu estou falando, ele tem que aceitar esses vínculos. E aí a gente faz um acordo. Entendeu? Um contrato. Olha só, vamos combinar de você vai vir aqui pelo menos umas 2 semanas conversar sobre esse problema comigo, uma vez por semana, 15 minutos. Tem uma ficção, e tem uma fantasia e um temor de que abordar os problemas dos pacientes, a consulta fica sem fim. Que o paciente não para de falar de problemas. O ponto fundamental é aprender a falar dos problemas, porque a gente vai falar controlando a situação. Então, assim, não, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo não sei mais o quê. Tá bom, vamos por partes, um de cada vez? E aí você pode trabalhar em 15 minutos. Eu estou trabalhando com 15 minutos como um tempo de referência de uma consulta, tá? Próximo, estágio 3. Aí o estágio 3 começa a ficar interessante a situação. Lista os problemas. Quais são os problemas que você está passando? Mas, concretamente, o que está acontecendo, quando está acontecendo, o que está envolvido, quem está envolvido. E vai dividindo os problemas em partes menores. Exemplo, o problema não pode ser genérico. Exemplo clássico. Doutora, estou com um problema porque eu estou sem dinheiro, eu não tenho dinheiro suficiente para viver. Pergunta aos residentes. Vocês têm dinheiro suficiente para o que vocês esperavam? Desculpa. Hein? Vocês têm dinheiro? Não, eu também não tenho dinheiro. Entendeu? Agora, eu digo sempre o seguinte, eu não tenho dinheiro para comprar um iate. Isso é um problema? Não, não é um problema, eu não quero ter um iate. Então, não tenho problema por não ter dinheiro para comprar um iate. Quando você pergunta isso para os pacientes, que tipo de problema, então, de dinheiro que você está? Um dos mais graves que aparece, qual é? Hein? Pode abrir aí a câmera. Comprar alimentação? Exatamente. Eu não estou tendo dinheiro para comprar comida. Então, você transforma de um problema genérico, os problemas geralmente são colocados de forma genéricas. E aí é que vai, você especifica. O mais grave daquela falta de dinheiro é estar passando fome, concorda? Então, o problema deixa de ser não ter dinheiro e passa a ser não tenho comida. Mas para não ter comida, você tem outras soluções. Por exemplo, se uma família no território de vocês não está tendo dinheiro para comprar comida, o que se faz, muitas vezes?
ver com assistente social, talvez. Bota cadastro no Bolsa Família. Vocês não conhecem as igrejas do território de vocês que dão cesta básica? Toda estratégia conhece. Então, a primeira questão é, vou fazer aqui um encaminhamento para essa igreja, faça uma boa relação com essa igreja, dizendo, ó, o paciente tal está passando fome, está necessitando de apoio, vê como é que vai fazer o cadastro, manda para o serviço social. Olha só, de uma situação insolúvel que era não tenho dinheiro, vocês já apresentaram 3 soluções para uma situação de falta de dinheiro grave, que é falta de comida. Então, é por isso que é cada vez menor, é uma coisa cada vez mais concreta. Tá? Às vezes o paciente não consegue identificar. E aí a gente pergunta o que desagrada ele na vida dele, o que está acontecendo, ou quando o paciente é somatizador, tem queixa física, que situação que ele se sentiu mal. Essa mulher, por exemplo, é fácil saber que tem um problema conjugal, o que acontece quando o marido bebe. Então, a gente saiu de uma poliqueixosa que entrava dizendo que passa mal, que tem aperto no peito, que o coração dispara e que ela fica com falta de ar, para um homem que, quando bebe, ele fica agressivo em casa, mas ele não bebe todo dia. Entendeu como é que a coisa vai se transformando em relação a uma situação muito, muito geral? Exemplo, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Aí você pergunta assim, fala para mim, o que você acha que causa dor de cabeça? Ah, doutora, eu me aborreço muito com meu filho. Claro, todo mundo sabe que filho só dá dor de cabeça. Eu não sei quantos de vocês têm filhos, mas eu tenho, a Celina tem, e os meus filhos, eu digo isso para ele. Filho só dá dor de cabeça. Outro exemplo. Então, são essas construções da linguagem. Outro dos meus exemplos favoritos é a dor nas costas. Dor nas costas tem um trabalho que a gente publicou, mestrado da Janete, que a Celina conhece, sobre dor lombar e ansiedade, que frequentemente não é investigado e é muito frequente. Qual é a principal? Ah, não sei por quê, porque sempre aparece, não sei. Eu falei, então tá, então diz para mim, quem é a mala sem alça que você carrega nas costas? Invariavelmente é a sogra. Entendeu? Então aparece a mala, e você começa a falar da sogra. Entendeu? Porque filho dá dor de cabeça e sogra é mala sem alça, tá? Então, e uma coisa interessante nessas pesquisas a nível mundial é que toda linguagem tem isso, tem essas expressões, entendeu? Por exemplo, essa queixa gastrointestinal pouco específica, né? No inglês é butterflies in your belly. Então, você tem a linguagem vai dando saídas, tá? Próximo. Aí você definiu o problema. Definiu o problema, você define a meta. Mas olha só, a gente não pode falar. Esse que é o mais difícil da técnica. Ela tem que trabalhar com perguntas. Então tá, então a senhora não está tendo comida em casa. O que a senhora acha? Como é que a senhora... Esse é o problema mais urgente, esse é o problema mais imediato. Onde a senhora acha que a senhora pode conseguir ajuda para ter comida em casa? Elas vão trazer as igrejas. Elas vão perguntar, doutora, eu podia ganhar um Bolsa Família. Será que o senhor pode me ajudar a conseguir um Bolsa Família? Então, vamos ver se ela pode ter uma Bolsa Família. Ela que tem que construir essa situação. Exemplo, uma mulher que apanha do marido. Por que a gente não pode dizer isso? Eu tenho um exemplo clássico de uma médica que eu conheço, que acabou se separando, obviamente, que ela me contou que ela estava numa briga com o marido, e o marido virou para ela e falou, ele era grandão e ela era baixinha. E o marido falou assim para ela, eu não aguento mais, eu vou te dar uma porrada. Ela ficou quieta, virou para ele e falou, você quiser me dar uma porrada, você vai bater em mim, você é muito mais forte que eu, não vou poder fazer nada. Agora, depois que você parar de bater em mim, você pode sair pela porta e procurar o melhor advogado dessa cidade, porque você vai precisar. Ela só falou isso. Pergunta, ele bateu nela? Não. Ele não bateu nela. Porque ela tinha recursos, ele sabia o que ela podia fazer. Então, é importante ver quais são... Uma mulher na favela que não trabalha
e que é companheira do chefe do narcotráfico, entendeu? Ela não pode fazer, tem milhares de coisas que ela não pode fazer. Ela, não, tem que ir lá fazer uma denúncia na delegacia pela Lei Maria da Penha. Eu sempre digo isso, as delegacias de polícia iam adorar poder botar a mão dos narcotraficantes do Rio de Janeiro por causa da Lei Maria da Penha. Entendeu? Elas iam aproveitar a oportunidade para pegar pessoas que são assassinas, que têm 3 ou 4 processos. Então, tem que ver qual é o recurso daquela pessoa. O que você pode fazer? E, dado importantíssimo, o problema nunca pode ser colocado externamente. Exemplo, o problema não é que o marido bate nela. Qual é o problema? O problema tem que estar sempre referenciado à pessoa. Meu problema é que meu marido me bate. Não, seu problema não é que seu marido se bate. Qual é o seu problema? Gente, muda o português. Qual é o problema dela? Ela apanha, né? O marido. Ela apanha. O problema não é que o marido bata nela, o problema é que ela apanha. Porque o objetivo é que ela pare de apanhar. Não é que o marido pare de bater, porque para o marido parar de bater, quem tinha que estar sentado lá era o marido. Então, o que eu posso fazer para não apanhar? E aí vocês vão ver que aparece um monte de coisa. Quando que ele bate? Ele bate quando ele, depois do trabalho, vai no bar e bebe e fica violento. Então, então ele atrasa. Esse exemplo clássico, né? Ele atrasa. Quando você perceber que ele está atrasando, o que você pode fazer para se proteger e ele não bater em você? E você não apanhar? Eu posso me trancar no quarto com as crianças, eu posso ir para a casa da minha mãe, eu posso chamar a minha vizinha. Tem milhares de coisas. Vocês vão vendo que o empoderamento vai sendo construído a partir desta posição, que é uma posição onde o problema está centrado em mim. Então, meu filho, doutora, meu problema é que o meu filho está envolvido com drogas. Problema de quem? De estar envolvido com drogas? É do filho. Qual é o problema dela? Qual é o problema de uma mãe? Gente, vocês atendem essas pessoas. Qual é o problema de uma mãe que o filho está envolvido com drogas? Acho que vai depender também das consequências que tá para casa dela ali, né, para o emocional dela, e aí ela precisa olhar para isso, né, não para o fato do filho estar usando as drogas. Eu tive uma paciente que a coisa não andou, demorou umas 2 ou 3 sessões até ela dizer que o que pesava para ela é que ela se sentia, ela achava que as pessoas achavam que ela era responsável pelo filho usar drogas, que ela não tinha educado o filho direito. Então, ela tem uma culpa em relação a... Ela puxou aquele uso de drogas. Entendeu? Um outro problema pode... Eu tenho medo que o meu filho morra. Então, o medo eu tenho medo. Eu tenho medo que o meu filho vá preso. Então, é isso que vai ser trabalhado. Tá? Então, referência... Primeira regra, referência na próxima pessoa, na própria pessoa. Próxima. Criar soluções. 3 regras básicas. A quantidade, porque não somos nós, pelo amor de Deus. Olha o esparadrapo na boca do profissional. A gente só vai perguntar e ajudar a pensar. Por isso é que grupo é muito bom para terapia de resolução de problemas. Porque, por exemplo, a gente fez esse trabalho que a Celina participou, eram mulheres com transtornos depressivos, ansiosos e queixas físicas, e nos grupos, quando apareciam esses problemas, as outras pessoas do grupo já tinham vivido situações semelhantes e davam soluções, entendeu? Através dessa identificação. A gente tem uma relação mais hierárquica. Mas, de qualquer maneira, quanto mais soluções, melhores. E as soluções têm que estar sempre extremadas, elas têm que sempre ter o extremo. Exemplo, uma mulher apanha do marido. Qual é uma solução de um extremo para ela parar de apanhar? Pensa aí. Uma solução extremada para ela parar de apanhar.
Pensa. Fala, pode falar aí, gente, da Bahia. Uma solução extrema é ele morrer, né? Tipo, matar Ele gente. morreu. Então, uma das formas dela parar de apanhar é ela mandar matar ele. Qual é a outra? Qual é a outra solução extremada para ela parar de apanhar? É ela se matar, né? Ela se matar. Tá? Aí, então, assim, passo próximo, só para eu saber, para ficar. Depois a gente vai voltar para isso. Você, então, vai pegar cada solução, que podem ser 20, e vai analisar em cima de três referências: resolução do conflito, satisfação e custo-benefício. Então, vamos pegar essas duas soluções. Ela matar o marido resolve o conflito? Resolve. Ela fica satisfeita? Provavelmente sim. Mas a relação custo-benefício não costuma ser muito boa, porque ela vai presa. Ela pode ir presa. Ela se matar resolve o conflito. Ela não fica satisfeita. A relação custo-benefício é péssima, ela morre. Então, volta. Todas as soluções que aparecem vão ser avaliadas nessa situação. Porque quanto maior soluções aparecerem, melhor. E não tem que ficar sendo crítico em relação à solução, como, por exemplo, não, vou pagar o pessoal lá do movimento para matar, vou chamar o pessoal do movimento para matar esse canalha. Entendeu? Tá bom. Quais são as consequências? Isso vai resolver o seu problema? Isso vai deixar você satisfeita? Isso vai te trazer problemas? Então, a situação, é isso que a gente está falando, a situação fica super no concreto. Por quê? Porque a gente está lidando com problemas, a gente não está lidando com estruturas emocionais ou com transtornos mentais. Até pode ter transtornos depressivos, ansiosos, somatizações, uso de álcool relacionadas. Mas o que a gente está trabalhando é com problemas, tá? Próximo. Então, os 3 princípios, né? Aí você escolhe, decide o que vai fazer, ela decide, próximo. E ela vai fazer, mas a gente não. O mais difícil para os profissionais é ficar com a boca calada e não tomar decisão pelo paciente. Olha só, você pode fazer isso. Entendeu? Certo. O que eu, professora universitária, tenho de entendimento de uma mulher com 4 filhos que não trabalha e apanha do marido? Eu sou separada, professora universitária, moro sozinha, meus filhos estão crescidos. É uma situação completamente distinta, tá? E essa solução tem que ser em pequenos passos, bem específicos. Exemplo. Eu não quero apanhar, então, quando ele... O que eu posso fazer para não apanhar quando ele bebe e chega em casa? Eu posso sair de casa para a casa da vizinha. Se ele demorar para voltar do trabalho, ou se tem uma hora no fim de semana que ele sempre bebe, eu posso ir para a casa da minha mãe com as crianças. Um exemplo, tá? Coisas bem pontuais. E, por fim, próximo, tem que ir avaliando esse processo, né? Realçando todos os progressos e evitando soluções tipo tudo ou nada. Não, nada dá jeito na minha vida. De uma forma geral, quando você encontra isso, é porque a tarefa foi pouco definida e as metas são pouco realistas. Podem ter acontecido outras coisas, ter surgido outros problemas. E pode ser também que a paciente não fez nada. Eu falo muito em mulher porque a gente usou muito essa técnica nos grupos de mulheres, tá? Que a gente fez nessa época aí, com a Celina na... Fala, Celina. Não, que as pacientes, às vezes, também, né, com sintomas depressivos, também tendem a não valorizar o que elas estão conseguindo fazer, né, as melhoras, né, e acho que elas vão precisar desse nosso olhar também e de questões concretas para dizer, olha, isso você conseguiu fazer, né, aquilo ainda não foi feito, mas isso foi feito, né, quando você pergunta, não fiz nada, não avancei nada, elas não conseguem enxergar, né. Esse processo é uma outra técnica que está no manejo de enfrentando problemas plus, que em inglês tem o nome de Behavior Activation e que na tradução brasileira falou enfrentando e seguindo em frente, ou levantando, uma coisa assim.
que é esse processo de saindo da depressão e começando a valorizar as coisas que você faz. Entendeu? Não é só... O paciente, ele tem uma perspectiva de que ele tem que ficar totalmente bom para fazer alguma coisa. Não. Ao fazer as coisas, ele vai ficar bom. Então, essa construção é assim, fala. Sandra, só confirmar com você se é a mesma técnica que acho que o João chamava de agenda de atividades prazerosas, é a mesma ideia? Essa é a agenda de atividades prazerosas. É o Behavior Activation. Tá? Muito boa para residentes. Excelente para residentes, entendeu? Fazer atividade física, ter esse tempo para passear com a família, ter tempo para dormir. Residente sempre tem esse problema com sono, né? A família, a saúde da família um pouco menos, mas... Então, tá, e aí, vamos lá, próximo. Então, resumindo alguns aspectos próximos, né, importantes, quer dizer, o profissional tem um papel ativo na intervenção, mas não, ele não pode... Isso é muito diferente das técnicas psicanalíticas tradicionais em que o terapeuta fica quieto e que a população tem muita dificuldade de lidar. A gente tem um estudo que foi publicado lá da Policlínica, mostrando que 50% dos pacientes que começam atendimento psicológico abandonam até o fim da segunda consulta. 50% abandona com 2 consultas. E um dos motivos, porque tem um outro artigo que está citado lá, que estuda esses motivos, tem vários motivos, motivo de ser longe, né, a técnica não ser adaptada à realidade da pessoa, tem que vir toda semana e tal, mas uma delas eu fui lá 2 dias, falei, e aquela mulher não falou nada. Essa técnica não tem vamos dizer assim, um respaldo, ela não tem uma ressonância, vamos dizer assim, não é ressonância a palavra, não, mas ela não bate na construção cultural da população de baixa renda no país, tá? Não pode direcionar o paciente. Tem que tomar muito cuidado com isso. E é importante a empatia e a aliança terapêutica para poder fazendo esse trabalho. Não julgar, encorajar, fortalecer, pensar em alternativas, tudo isso que é esse processo de empoderar as pessoas, de aumentar a autoestima das pessoas. Tá? Próximo. Então, e isso tem que ser feito dentro desse contexto que a abordagem centrada na pessoa é tão boa e que os profissionais da primária são tão bons, que é dentro do contexto. Entendeu? Contexto familiar, contexto social, cultural, dentro da construção de um modelo explicativo em comum com aquele paciente, utilizando crenças e representações daquele paciente. Prós e contras, trabalhando com essa questão de prós e contras. O que ele acha que pode ajudar? O que já ajudou ele no passado? Tem uma coisa muito interessante que eu falo sempre isso, né? Porque é muito difícil, principalmente com essas mulheres que são muito abnegadas e elas se sacrificam por todo mundo, são muito submissas também, até por construções culturais. Quando você começa a falar de autocuidado, de fazer coisas por ela, essa coisa da agenda prazerosa, né, que vocês falaram aí, a gente esbarra numa representação cultural que, às vezes, a gente vai ter que entrar usando a linguagem mesmo. A clássica é, não, mas você tem que ter tempo para você, não sei o quê. Não, doutora, mas eu não quero ser egoísta, eu tenho que cuidar da minha família, não é isso? Vocês já ouviram a colocação de, se eu ficar fazendo as coisas para mim, eu sou egoísta, eu amo meus filhos, eu amo meu marido, eu amo a minha família original. Então, assim, é uma representação de amor se sacrificar pelos outros. Bom, a maior parte dessa população é católica ou evangélica, né? E aí eu parto direto. Você é religiosa? Você vai na igreja? Vou. Qual igreja? Vou lá e tal. Você lê a Bíblia? Leio. Então, o que Jesus disse que era o segundo grande mandamento? Eu parto logo, entendeu? Eu entro logo na porrada, entendeu? Não, o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo. Sim, e o fim da frase? Amar ao próximo como a si mesma. Assim mesmo. Falei, então, você não está fazendo o que Jesus disse para você fazer. Eu estou dizendo que isso é apelativo, isso é assim.
Tem horas que a gente tem que usar as representações, a gente tem que usar as representações das pessoas. Não é amar a Deus e amar ao próximo, é amar ao próximo como a si mesmo. Onde é que está o seu amor por você? Isso, para mim, é central no trabalho com essas mulheres que vocês conhecem, como eu conheço, poliqueixosas, deprimidas, ansiosas, sobrecarregadas, né? Próximo, acho que acabou. Então, agora, para fechar, não vou falar não vou falar da entrevista motivacional, se tem outras, vamos fazer um exercício. Eu quero um problema. Podem trazer o problema. Vamos lá. Um problema. Escolha um problema. Vamos lá. O problema é um problema de um paciente, assim, real? Não, um problema de vocês. Está pensando que eu vou dar mole? Um problema de vocês, entendeu? Eu quero um problema. Vamos trabalhar os problemas. Vamos lá. Não é possível que você não tenha um problema às 5 horas da tarde, sexta-feira. Eu acho que um dos problemas da vida adulta, além da preocupação com os boletos, é a inversão da relação com os pais, né? Então, acho que hoje, para mim, um dos problemas é como reorganizar a minha relação com meus pais. Assim, e com meus sogros. Isso. Sogro ou pai? Sogro é diferente de pai. Com os dois, com os meus sogros e com meus pais. Já não serve. Os dois é muito genérico. Então, entendeu? Com os meus tá? Entenderam? Quanto mais gato você vai botando no saco, menos você vai resolver. Porque a gente só resolve um problema de cada vez. Então, vamos lá. Então, de reorganizar minha relação com meu pai e com meu sogro, como é que eu vou reorganizar a relação com meu pai, não é isso? Porque rola aquela impressão, né? De, tipo, agora a expectativa é que a gente cuide deles e eles acabam tendo me dá uma impressão, às vezes, de que eles perdem a autonomia de decisão que eles sempre tiveram, porque precisa da gente validando. Tá. Então, olha só. Tornar o problema cada vez menor. Ela falou, o problema essa reorganização é o fato de que os meus pais estão pedindo que eu cuide deles. Não é isso? Tá? Então, o mais importante, olha só, de tudo, o mais importante é caracterizar o problema. Quando a gente aprende a caracterizar o problema, é muito fácil de resolver o problema. O pessoal que trabalha comigo, a Celina sabe disso, nas capacitações, a Kali tem uma frase ótima que é assim, olha só, eu não tenho essa capacidade de achar uma solução, tirar uma solução do nada. Não é que eu tire uma solução do nada, é a caracterização do problema. Vamos continuar no seu problema, que está ótimo. Então, bota aí. Escreve aí, problema. Reorganizar a relação com os sogros e com o pai. Aí isso vira reorganizar a relação com os pais. Entendeu, Nayara? Vai reduzindo. Aí isso vira os meus pais. Aí eu quero que você me diga, os seus pais querem que os seus pais querem que você cuide deles ou os seus pais precisam que você cuide deles? Eles querem. Eles não precisam. Não. Por quê? Veja bem, novamente a caracterização do problema, não é isso? Eu tenho uma mãe, é verdade isso, eu tenho uma madrinha que tem 94 anos, que foi minha segunda mãe, que tem uma demência. Eu preciso cuidar dela. Eu preciso organizar a vida dela, cuidar dela. Graças a Deus, ela tem dinheiro, eu posso botar cuidadora, mas acompanha, cuida. Então, o meu problema ia mudar, que era cuidar de uma figura materna, no caso, que tem uma demência. Tá? Não é Alzheimer, tem condição financeira, mas é o problema. Meus pais querem que eu cuide deles. Então, vamos especificar este problema. O que seus pais querem que você cuide deles? O que eles querem que você faça? Especifica o problema. Que eu tome as decisões em saúde, se eles vão tomar um remédio ou não, se vão para o hospital ou não, se vão quando eles adoecem, né? Tipo, que eu tome essa decisão do que eles vão fazer, se vai tomar um remédio ou não, o que é para tomar. Ótimo, ótimo. O problema foi
reduzido para meus pais querem que eu seja a médica deles. Tipo, Ninguém aqui tem esse problema, né? Não, né? todo mundo rindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Tá todo mundo rindo aqui, tipo, acho que é um riso de, poxa, isso também acontece comigo. É um problema de todo mundo. Então, vamos lá. Acabou o problema. Então, o problema é, meus pais querem que eu seja a médica deles. Vamos transferir isso para você. Qual é o seu problema? E eu não quero ser a médica deles. Grande garota, eu não quero ser a médica dos meus pais. Tá? Se vocês fossem fazer uma análise disso dentro de uma perspectiva psicodinâmica, ela ia ser trabalhada com, mas você aceita esse lugar porque você tem culpa, porque os seus médicos, os seus pais cuidaram de você, aí você tem que dar o retorno. Na cognitiva comportamental, o problema é como é que eu vou sair desse lugar de ser médica dos meus pais. Então, vamos lá, próximo slide. Qual é a solução para você? Eu não quero ser a médica dos meus pais. Qual é as soluções que aparecem? Vai. Isso até é um problema fácil, vai. Eu acho que combinar, né, de que eu não verbalizar isso, que eu não tenho condição de cuidar deles. Então, um dos problemas é colocar para os meus pais. O problema é eu não quero ser a médica dos meus pais. Aí o problema é colocar para os meus pais que eu não quero ser a médica deles. Isso é uma boa solução? O que eles vão dizer quando você falar isso? Eu sou uma sacana, no mínimo, né? Ingrata. A palavra mais provável de ser usada é ingrata. É ingrata. Porque você é uma ingrata. Eu cuidei de você. Todas as noites que eu fiquei dependendo do padrão familiar, pode vir assim, né? O que mais que vocês vão fazer? Acho que me colocar para acompanhar na consulta, colocar para ir nas consultas com eles, né? Tipo, tá. Então, botar aí eu vou ser apenas, eu vou ajudar como uma pessoa da família. É uma boa solução? Pode ser você, pode ser um irmão que não seja médico, mas até um médico é melhor. Bota aí, acompanhar assim, ajudar como uma pessoa da família, para ir nas consultas. Mas para você ajudar aí na família, aí na consulta, o que você precisa? Ter alguém de confiança, ter alguém, né? Alguém para cuidar. Então, a principal solução é achar alguém que eles consigam depurar. O problema é que, na verdade, assim, pode até ter o médico, né? Mas é aquela coisa assim, estou com uma gripe, estou achando que estou com febre. Aí a gente liga perguntando se você pode tomar uma dica, o que faz? Eu falo, meu amor, você cuidou de mim. Esqueceu, foi quando eu tinha febre. Outra solução ótima. Empodere o conhecimento deles. Essa história a Celina vai gostar, uma história da Dídia no final da faculdade. A Celina foi colega. Depois você conta para a Dídia que eu contei isso publicamente. Essa minha sobrinha é médica, psiquiatra da infância e adolescência, né? E quando ela estava acabando a faculdade, um dia ela chegou aqui em casa, em crise, e falou, tia, eu estou me formando e eu não me sinto capaz de cuidar de ninguém, e não sei o quê. Se alguém me pedir para cuidar de uma gripe, eu não sei o que eu vou fazer. A faculdade antiga, né? Centrada na doença, no hospital. Eu falei, calma, minha filha, calma, você está acabando a medicina, você vai fazer psiquiatria, você vai fazer uma residência, você ainda tem muito para aprender. Tá ótimo, realmente a senhora tem razão. Mas e se alguém pedir para eu falar, para eu tratar uma gripe, o que eu faço? Aí eu olhei para a cara dela e falei, liga para sua mãe. Então, é esse processo que você falou. Empoderar, que eles sempre cuidaram deles, entendeu? O que mais que vocês podem fazer? Então, encontrar alguém que possa cuidar deles, a gente vai voltar para essa solução, mas é empoderar o cuidado dos pais, empoderar os pais, mas o que mais, além do conhecimento, o que mais que é importante que você pode ajudar aí sem ter que resolver tudo, né?
É entender, uma outra solução é tentar entender o que ele está com medo. O que ele quer que você faça, no sentido da busca da coisa, entendeu? Você está gripado, você sabe se cuidar do seu gripe, você está com medo de quê? Você está preocupado com o quê? Mas é fundamental encontrar alguém que possa cuidar dele. E a gente não faz isso porque a gente não encontra médicos que cuidem de nós mesmos. Os médicos são péssimos pacientes. Eu quero saber se vocês têm um médico de vocês. Ou se, quando vocês acham que estão doentes, vocês fazem consulta de corredor. Pega o seu colega na sala do lado na unidade e pergunta o que ele acha que você tem. Tá? Existe uma tese de doutorado que foi feita há muitos anos atrás, porque isso gera um negócio chamado esmeraldite, né? Que é o fato de que os médicos, ou CRM positivo, síndrome de CRM positivo. Uma das razões que o CRM positivo complica é que os médicos não se tratam direito. Então, essa tese, ela fez uma comparação entre advogados, engenheiros e médicos internados no INCOR, em São Paulo, uma tese de doutorado lá da USP, e ela confirmou que os médicos têm prognósticos mais reservados, mas isso está associado a uma série de erros no processo de cuidado. Eles não vão ao médico, eles fazem consulta de corredor, os médicos não explicam para os médicos direito, os médicos não atendem e orientam as famílias dos médicos, que são pacientes deles. Então, assim, encontrar alguém que possa ser a referência de cuidado é encontrar para a sua família um médico de família. Encontrar um médico. Pode escolher, a gente tem... Eu achei isso fácil, porque, assim, isso é uma questão que a gente traz muito lá no Lipapos, né, Celina? A Débora, que a família tem muita doença, ela tem uma cardiologista da família dela, porque o pai tem problema cardíaco, o tio tem problema cardíaco. Ela botou, virou para a fulana e falou: eu amo você, eu adoro você, eu acho você uma médica maravilhosa, você vai cuidar da minha família. Né? Então, assim, essa é uma... Vocês entenderam? A gente trabalhou aqui uma solução que envolveu várias soluções. Soluções no conversar com eles, mas soluções também... Aí bota mais uma aqui. Entender a demanda deles, entender o que eles querem como demanda. E uma demanda, e é uma posição que não vai te deixar mal, porque você está disponível para ir ajudar nas consultas. Entendeu? Outro dia, essa minha madrinha de 94 anos passou mal, entendeu? Uma dor de cabeça, tinha tido uma queda, sei lá, 15 dias antes, com hematoma, batido com a cabeça. Era domingo, eu peguei ela, levei para emergência, fiquei lá 4 horas. Entendeu? Aí eu não estou sendo a médica dela, mas eu estou sendo a família dela, concordam? Não tinha jeito, como é que eu ia deixar ela em casa? Como é que ela ia para a emergência sem alguém da família? Sou eu que cuido, eu que levei. Não posso, perdi metade do meu domingo, mas fazer o quê? Faz parte da vida, não faz? Então, a gente vai cuidando um dos outros. Ficou claro? Tá? Beleza, então vamos pular, porque eu vou passar 10 minutos aqui, que eu só tenho uma parte que eu quero. Posso passar 10 minutos? Tá? Pula toda a entrevista motivacional. Vai. Isso aqui Sandra, só reforçar, a gente talvez precise sair antes do tempo, porque a gente está na unidade de saúde, a unidade aqui ela fecha assim. Então, agradeço demais aí, foi ótimo. Eu só vou te colocar os slides. Aqui está a referência, tá? Que é o Management Plus. Eu vou falar 5 slides, te dou 5 minutos. Vou falar direto. Abre aí. Próximo. Não vou botar a pergunta. Então, quando que a gente bota a psicoterapia especializada? Quando vai entrar uma psicoterapia especializada? Tá? Volta. Tem uma. É esse? É. Quando você vai querer mexer com estruturas psicodinâmicas mal organizadas, mecanismos de defesa, demandas existenciais de autoconhecimento para psicoterapias de insights, transtornos de personalidade e terapias específicas para determinados transtornos mentais, fobia, pânico, toque. Ou seja, quando a terapia ela vai estar centrada como técnica de tratamento de um processo de adoecimento.
ou de uma estrutura. E isso vai depender de você conseguir clarear o foco e o conflito. Onde você tem foco, geralmente você tem problema, você consegue entrar com problema. Próxima. Tá? Você vai ter as psicoterapias de grupo como suporte na primária, terapia comunitária, pode ser a terapia de resolução de problemas, grupos operativos, grupos de educação, grupos de apoio. E os grupos psicoterápicos, que eu não recomendo que sejam feitas na primária. Por quê? Por causa da questão do sigilo. Tá? Próximo. E as psicoterapias focais, mesmo sendo terapias de insights. Por quê? Porque a complexidade sobrepuja a competência da PS. Tá? Pode ser individual, pode ser em grupo, mas individual em grupo, mas tem uma demanda do paciente. Eu quero fazer terapia. Eu quero conversar sobre a minha vida. Eu quero ter um espaço de uma duração mais longa. Próximo. E a demanda que surge na primária, quando ela vai ter uma demanda em psicoterapia, são demandas de autoconhecimento, de existenciais, e aí vai ser um paciente que já tem autorreflexão, que já está perguntando e quer parar de pensar. Exemplo, o problema não é que meu marido bate em mim, é que, doutora, eu tenho dedo podre para relacionamento, eu só me envolvo com homem violento. Vocês estão entendendo a diferença da colocação da coisa? Sabe, eu fui casada 3 vezes, meus 3 maridos eram alcoólatras. É melhor parar e entender melhor por que você tem dedo podre. Tá? Próximas que acaba. E aí os transtornos mentais, que têm indicações de técnicas psicoterápicas específicas, inclusive as histéricas graves, que têm indicação de psicanálise. Acho que acabou. Vê aí. Não. E aí tem uma discussão sobre a psicoterapia no SUS, que é uma discussão até mais complexa da questão do foco. Para acabar, volta aqui 3 slides, volta aí que eu quero, só teve uma coisa. Mais um. A questão do... Não sei se é esse, volta, acho que eu esqueci mesmo o que eu ia falar. Não, era esse, dos grupos. Então, assim, quando você... esse negócio da entrada da terapia mais especializada, né, para próximo, mais mesmo no grupo, a diferença era isso. Por que eu digo que os grupos de psicoterapia, tá, em saúde mental não são indicados na primária na questão do sigilo? Eu fiz um grupo desses uma vez na minha vida. O grupo levou 3 sessões, numa unidade que o pessoal morava na região. A primeira sessão foi ótima. A segunda sessão, a mulher começou a falar que achava que o marido traía ela. Uma mulher do grupo virou para ela e falou assim, vem cá, você não é mulher do fulano que mora na rua tal, número tal? Ela falou, sou. Teu marido te trai, sim. Ele trai com a fulana de tal. Por que só durou 3 sessões? Porque na terceira sessão não veio ninguém. Entendeu? A psicoterapia dinâmica mais profunda, ela tem necessidades de sigilo. E aí você não pode fazer na primária. Quer dizer, em grupo, né? Tá bom? São 7, 5 e 10, o pessoal da Bahia tem que ir. Gente, foi ótimo. Tá? Ficou aí a questão da terapia de... Mas vocês sabem mais dessa parte de entrevista motivacional, por causa do tabaco, de tudo isso. Né? Tem mais coisa para saber. Gente, obrigada. Obrigada, Sandra, sempre aprendendo com você. Estou aqui também, vou gravar, assistir de novo. E que bom que a gente conseguiu fazer essa reunião dos R3 hoje, né? Foi muito legal, adorei. Me senti assim o máximo. Tá? Eu acho que vocês são o futuro da nação. Tá? Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Gente, bom fim de semana. Obrigado. Tchau. Tchau.